Olá, aqui quem fala é Jen. Você está no canal Economic Gel e aqui trabalho com pedras. Olha só, o que um avião jumbo e uma latinha de refrigerante têm em comum? Parece uma pergunta meio aleatória, né? Mas pode acreditar, a resposta para isso leva a gente numa viagem geológica e econômica incrível que conecta duas coisas do nosso dia a dia de um jeito que, sério, pouca gente sequer imagina. O que conecta os dois é um metal. Só que não é um metal que a gente encontra prontinho na natureza, sabe? Ele é extraído de um tipo bem especial de terra vermelha, que parece até argila. E o resultado é esse material super leve, resistente e tão, mas tão versátil que ele está em todo lugar nas nossas vidas. A gente está falando, claro, do alumínio. E olha, não é exagero nenhum dizer que ele é um dos verdadeiros pilares do nosso mundo de hoje. Vamos dar uma olhada no tamanho do alcance desse verdadeiro metal dos gigantes. A presença do alumínio é massiva. Pensa bem, ele está na carcaça dos aviões que cruzam o céu, está nos carros que a gente usa todo dia, nas estruturas dos prédios onde a gente mora e trabalha, e claro, nas embalagens que guardam nossa comida, nossa bebida, e até nos nossos celulares e notebooks que já viraram quase uma extensão do nosso corpo, né? Ok, então já deu para entender a importância econômica dele, certo? Agora vem a pergunta que move o nosso canal. Qual é a origem geológica disso tudo? Mas de onde exatamente vem esse material tão crucial? A resposta está bem debaixo dos nossos pés. Lembra daquela terra vermelha que eu falei no começo? Então, chegou a hora de conhecer a bauxita. É ela a matéria-prima, a única fonte comercial de todo o alumínio do planeta. Tá, mas o que é bauxita, afinal? Ela não é uma rocha qualquer. É o que na geologia a gente chama de depósito residual. Pensa assim, é o que sobra de outras rochas depois que a natureza, com muita chuva e muito tempo, tipo milhões de anos, lava e desgasta tudo ao redor. O que fica para trás é justamente esse material, super concentrado em hidróxidos de alumínio. E como é que funciona essa receita da natureza? Vamos entender direitinho o processo geológico que cria um depósito de bauxita. É um processo lento, super paciente, mas olha, extremamente poderoso. A chave para entender tudo isso é esse conceito de depósito residual. Pensa em quando a gente faz um café bem forte. A água quente passa pelo pó, né? Ela dissolve e leva embora o sabor, o aroma, mas o pó em si, a essência concentrada, fica ali no filtro. A natureza faz uma coisa bem parecida. A água da chuva vai lavando uma rocha por milênios, literalmente carregando os minerais que se dissolvem fácil e deixando para trás só o que é valioso e insolúvel. E esse processo pode ser resumido em 3 passos bem claros. Primeiro, muita, mas muita chuva. Chuvas torrenciais, bem típicas de climas tropicais, caindo em cima de rochas que já são ricas em alumínio. Segundo passo, a grande lavagem. Essa água toda vai dissolvendo e carregando embora os minerais mais solúveis, como a sílica. E por fim, o que sobra? O concentrado valioso. Uma camada super rica em hidróxidos de alumínio e ferro. Essa camada é a bauxita. Mas agora vem a parte que muita gente não sabe. A história da bauxita não acaba na fábrica de alumínio para fazer latinha e avião, não. Ela tem um lado B, digamos assim, um mercado não metalúrgico que é super importante. Olha só esse gráfico. Ele mostra bem a divisão. Quase toda a bauxita do mundo, uns 95%, vira alumínio metálico. Mas e aqueles outros 5%? Pode parecer pouquinho, né? Mas essa fatia pequena alimenta indústrias inteiras, com aplicações que têm um valor agregado altíssimo. E que usos são esses? Bom, a bauxita é usada para fazer refratários. Sabe o que é isso? São aqueles tijolos e revestimentos que aguentam temperaturas absurdas dentro de fornos de siderurgia. Ela também vira abrasivo, tipo lixa, para polir as coisas. E ainda por cima é matéria-prima para a indústria química e para um tipo especial de cimento que é mega resistente. E aqui tem um detalhe fundamental. Não é qualquer bauxita que serve para qualquer coisa. A pureza química dela é que vai dizer para onde ela vai. Para fazer refratários, por exemplo, o teor de ferro tem que ser mínimo, porque o ferro faz o material derreter mais fácil, e ninguém quer isso num forno, né? Já para o cimento especial, a bauxita é misturada com um calcário para criar um concreto que é perfeito para estruturas no mar, porque ele simplesmente não se abala com a corrosão da água salgada. Então, somando tudo isso, desde a latinha de refrigerante até uma plataforma de petróleo, fica fácil entender por que a bauxita é uma verdadeira mina de ouro vermelho. Agora, vamos recuar um pouco e ter uma ideia da escala global disso tudo.
Para a gente ter uma noção do volume, só em 1994 a produção mundial de bauxita foi de 97,2 milhões de toneladas. É um número astronômico. E isso move economias e indústrias no mundo inteiro, ano após ano. E tem um detalhe geológico que é fascinante. Como a bauxita se forma ali na superfície, quase como um solo, ela fica muito exposta à erosão, ao desgaste do tempo. O que isso significa? Que a maioria dos grandes depósitos que a gente explora hoje são geologicamente jovens. Foram formados nos últimos 65 milhões de anos, já depois que os dinossauros foram extintos. Os depósitos que eram mais antigos que isso, bom, a maioria foi simplesmente lavada e se perdeu com o tempo. E tudo isso nos leva a uma reflexão para fechar. Quando a gente minera bauxita, a gente está de fato esgotando um recurso do planeta? Ou será que a gente está só colhendo o resultado de um processo natural de concentração? Um processo que levou milhões e milhões de anos para acontecer? É uma pergunta que mistura geologia, economia e até um pouquinho de filosofia, né? E aí, curtiu essa análise geoeconômica? Então, venha fazer parte da nossa legião de geoeconomistas. Se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas viagens e segue a gente lá no Instagram. Por lá, a gente compartilha mais pílulas de conhecimento sobre as pedras que literalmente movem o nosso mundo. A gente se vê na próxima!